Opa! Sejam bem-vindos ao Badiatório. Eu sou Emanuel e para hoje, ninjas, uma das tribos mais queridas do Magic, representadas numa incrível dupla de Marcha das Máquinas. Gorogoro e Satoru são um Humano Goblin 3/4 por 3 manas, uma vermelha, uma azul e uma preta. Eles possuem duas habilidades, onde a primeira diz que, toda vez que uma ou mais criaturas que você controlam que tenham entrado no campo de batalha neste turno causarem dano de combate a um jogador, crie uma ficha de dragão espírito vermelha 5/5 com voar. E a segunda habilidade que diz que, pague uma mana qualquer e uma vermelha, as criaturas que você controla ganham ímpeto até o final do turno. Após muitos anos, temos finalmente um novo representante dessa tribo interessante e cheia de truques, e esses dois aqui conseguem acumular uma porrada e tanto. Com o setup certo, é relativamente comum e simples fazer pelo menos um dragão por turno, e em pouco tempo seus oponentes estarão em apuros. No entanto, vale a pena, antes de começarmos, mencionar o elefante na sala, que é a Yuriko. Sendo uma comandante que joga Commander competitivo, é mais do que óbvio que ela é mais forte que esses dois, e o preço da carta dela por si só já deixa isso bem claro. Este deck, no entanto, tem sim algumas vantagens que são dignas de nota. A gente tem vermelho, que não adiciona nenhum ninja para nossa estratégia, mas que adiciona mais truques interessantes para utilizarmos. E por mais que os dragões possam ser ameaçadores, não seremos um alvo imediato da mesa como decks de Yuriko geralmente são. Não que ela tenha alguma dificuldade de ganhar o jogo mesmo sendo inimiga de todos, mas isso não vem ao caso. E eu vejo nesse baralho uma chance de testar algo novo, fugindo da mesmice que a comandante mais forte tinha, o que é bem legal pra muitos. É uma chance de jogar de ninjas sem ser, sabe, aquele cara ou aquela mina, entre aspas, que joga de Yuriko, e que as pessoas podem não querer jogar contra. E antes de partirmos para o vídeo, duas coisas. Primeiro, por favor, se inscreva no canal. Temos mais 1 ou 2 vídeos de Marcha das Máquinas, se eu não me engano, chegando, e eu garanto que vocês não vão querer perder nada disso. Em segundo lugar, os decks do Badiatório são decks de baixo orçamento, onde o deck deve custar menos de R$150, excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. E o foco aqui é no Commander casual, otimizado para uma estratégia multiplayer, para você jogar na lojinha ou entre amigos e idealmente se divertir de montão. E sem mais delongas, vamos então para a primeira parte. Tamiyo estava flutuando nos céus de Kamigawa com pergaminhos em mãos, contando uma história tão velha quanto o próprio tempo. E a história era mais ou menos assim. Há muitas eras atrás havia um grande mago chamado Urza. Ele era tão sábio que todos os magos do multiverso o procuravam em busca de conselhos. E ele era tão poderoso que apenas o seu irmão Mishra era um rival em potencial. Mas Mishra o odiou amargamente e logo uma guerra começou. A guerra durou décadas e tirou vidas incontáveis. E pior, permitiu que um mal sem comparação florescesse. Uma terrível aflição que se espalhou pelos exércitos de Mishra, um olho negro que mudou tudo em seu caminho. O mago Urza então cria um herdeiro de metal puro e o chama de Carne, e lhe passa sua centelha. E assim como seu pai, Carne também deve criar. E assim como um escultor desbastando mármore, ele molda seu próprio mundo. E quando isso é feito, e as criaturas são nomeadas, o clima é cuidadosamente elaborado, a terra moldada e polida, ele nomeia então o seu próprio sucessor, Menarca, para supervisioná-lo. E Menarca, o herdeiro do herdeiro, é a cópia de uma cópia, uma imagem desbotada do próprio Urza, e ele anseia pelo poder que o seu avô exercia tão facilmente quanto um poeta maneja um pincel. Anseia pela capacidade de criação de seus pais, anseia por ver mais, e ao longo dos anos ele colhe vida de um plano e de outro plano e acomoda-as neste jardim, esperando para que as flores chegassem eventualmente. E sim, elas de fato chegam, mas não são as flores que Menarca esperava. O que floresce naquele jardim é um óleo negro, e as suas raízes sufocantes envolvem o que é vivo e o completa. E logo, todo aquele jardim se afoga sob o óleo, e o herdeiro retorna para descobrir que a sua casa foi destruída. E essa é uma história muito boa para se ouvir hoje, como sempre foi e sempre será. Pois é a história daqueles que trariam a unificação do multiverso em torno de uma mente coletiva. E assim como a glória de Nova Firexia, nascida de Menarca e Carne, temos que conquistar aqueles que não conhecem a perfeição, unificando todos. E para isso, a gente deve se apressar, pois o progresso é inexorável. E partindo então para as acelerações de mana, a gente tem primeiro o básico.
que são pedras de mana tipo cinetes, focando em corrigir para as nossas 3 cores. Temos bijuteria do viajante e paisagem infinita, que nos aceleram terrenos, que é valioso. E para um ramp mais temático, a gente tem o ornitóptero do paraíso, técnica discreta e lada próspera. O tóptero gera mana de qualquer cor para a gente ter mais correção e é evasivo, o que é bem bom para ninjutsu. E a técnica volta as nossas criaturas com sua habilidade e desce um de nossos artefatos no dano, consistentemente botando pelo menos uma pedrinha de mana a mais na mesa. E a ladra é só uma carta insana que gera altos tesourinhos. E tratando-se de Phyrexia, é difícil querer mais vantagens do que eles já têm, por serem, abre aspas, perfeitos. Mas podemos sim planejar melhor a conquista para garantir a vitória em cima de nossos oponentes. E passando então para a vantagem de cartas, a gente tem a passagem para Maravilha, que ajuda a deixar as nossas criaturas imbloqueáveis e a encher a nossa mão, Grazilax, Erudito e Litid e Missão de Reconhecimento, ambas cartas que fazem com que compremos cartas no dano. Com exceção de que o horror pode voltar criaturas para a nossa mão, o que é show aqui. Isso aqui funciona muito bem com ninjutsu. Para as opções que custam menos mana, a gente tem Vigiar e Verdades Dolorosas, lembrando que o Vigiar não conta só as nossas criaturas atacantes, servindo também para as criaturas dos oponentes. E no que se refere a ninjas, temos a Infiltradora Engenhosa, Ninja das Horas Tardias e Shinobi Caído, que são opções de ninja que quando causam dano, ganhamos uma vantagem de cartas de brinde. E por fim, Satoru Umezawa, o original, que dá ninjutsu para todas as nossas criaturas, o que é incrível como uma habilidade de suporte para esse deck, e ele dá também um draw de ninja, né, sempre que a habilidade de ninjutsu for ativada. E como sempre, comprar cartas não se trata somente de encher a mão pagando muito mana. A gente também tem cartas que custam menos mana e ajudam você a, por exemplo, encontrar os seus terrenos no início do jogo. E eu chamo isso de velocidade de compra. A gente tem Traçar uma Rota e Amuleto Izzet, ambas cartas que compram e descartam. Mente em Uníssono, um feitiço que custa apenas 1 se a gente tem Satoru e Gorogoro, mais um dragão, comprando 2 cartas. E por fim, o Hacker do Circuito Lunar, que compra uma carta sempre que dá dano, mas que subsequentemente compra e descarta. Vamos então para a parte 2 desse vídeo. O impacto de Tamiyo em Kamigawa já era notável, apesar da invasão ter começado há apenas algumas horas. A cada parágrafo terminado, uma rachadura aparecia no chão, nos prédios e até mesmo na grande árvore Boseju, que a essa altura do campeonato já sangrava óleo. Kaia, que estava então vigiando o plano, faz o seu melhor para proteger os moradores que estavam sendo atacados, enquanto procurava por ajuda ela mesma. Passando de prédio em prédio, pois a planinauta consegue atravessar paredes, ela vê então uma criança presa num cômodo e pensa que a situação que já estava ruim para ela deve ser muito pior para aqueles que foram pegos no meio do fogo da guerra. Ela pega então a criança e tenta pular através de um buraco para um outro prédio, mas no início do salto, o chão cede e ela somente sobrevive à queda daquela altura, pois Kaito chega na hora usando o telecinese para salvar as duas. Onde está Errante? Kaia pergunta. E ela virá, responde Kaito. E após trocar informações e planejar o movimento a seguir, eles decidem ir para a grande árvore, pois se a contadora de histórias não for parada, Kamigawa ruiria muito antes do que eles pudessem fazer alguma coisa. E assim, eles seguem pelos distritos, enfrentando Phyrexianos ao longo do caminho. E para passar por cima dos nossos oponentes, vamos ter que enfrentar suas criaturas e sair vencedores. Enquanto os nossos dragões são grandes e fortes, precisamos também de ferramentas para lidar com aquilo que não se resolve apenas no combate. Na parte de remoções pontuais, Abrasão e Amuleto Ráquido serão ótimas mágicas modais, destruindo artefatos e fazendo outras maldades, como matar pequenas criaturas e exilar cemitérios. A gente tem Alimentar o Enxame, como deve ser para todo deck que não é verde ou branco, e Desvio de Realidade, para exilar a criatura alvo. Para uma parte mais temática, a gente também tem Silenciador do Kuti, Shinobi da Lâmina de Névoa e Especialista em Lunilaço, que serão todas criaturas com ninjutsu para servir o tema do baralho. E como na maioria dos decks de criaturas, a gente não tem tantas remoções globais aqui, pois não queremos perder a nossa board, mas a gente ainda tem umas figurinhas bem chiques. A gente tem Reação em Cadeia, o Ato Blasphemy Budget, causando X de dano nas criaturas, sendo X o número de criaturas na mesa. Cerne do Destino, que pode destruir ou as criaturas do tipo dragão, ou as criaturas que não são do tipo dragão, mantendo as fichas do Satoru vivas. E Invasão de Kiora, uma carta nova de Marcha das Máquinas, que é uma global que escolhe entre destruir as lendárias e as não lendárias, mas que melhor ainda, flipa numa criatura para que a gente possa voltar no ninjutsu, montando assim uma engine para limpar a mesa.
E assim como Kaia, a gente tem que proteger aqueles que são importantes para nós. E para isso, a gente tem múltiplas interações aqui, como por exemplo, anulações, que a gente usa 4. Atrasar, que atrasa a mágica, né, tá até no nome, e te dá alguns turnos para matar o conjurador daquela mágica antes que ele a conjure de novo. Golpe desdenhoso, que anula a esmagadora maioria das globais no Commander, além de muito comandante brabo por aí. E desenrolar, mais negar. Ambas cartas que anulam de maneira menos restrita. Agora, para proteções propriamente ditas, a gente tem Cryptomante Saiba, mais uma cartinha nova que serve para dar o marcador +1/+1 e resistência à magia para uma criatura nossa com lampejo, que é super sólido. Molda Fumo Azra, que quando entra no campo de batalha dá indestrutível para algo, facilitando ataques, defesas, etc. E Evasão Sagaz, uma das nossas melhores cartas de ninja, pois permite que voltemos criaturas para nossa mão, salvando-as num combate desfavorável. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. E se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Vamos então para a parte 3 desse vídeo. Indo para a árvore, Kaia e Kaito resolvem se separar para atacar Tamiyo de surpresa. E ao chegar na base da árvore, o ninja encontra ninguém mais, ninguém menos que Nashi, o herdeiro do Sábio da Lua, filho adotivo de Tamiyo. E apesar de relutante, ele concorda em ajudar o Nezumi a subir na Boseiju, para tentar alcançar a sua mãe e ver se algo de seu antigo eu resta naquele corpo aperfeiçoado por Phyrexia. E no topo, o rato ninja chama ela e diz: "Sou eu, Nashi. Você se lembra de mim, certo? Eu não acho que você queira fazer nada disso. Eu acho que você inclusive cometeu um erro. Mas eu sei que é porque alguém tá te obrigando. Eu só quero que você se lembre. Lembre-se do tempo que passamos juntos, das histórias que você contava pra mim." Diz o Nezumi, que treme tanto que é difícil pra ele falar. E para sua tristeza, a Phyrexiana responde: "E eu não quero nada mais do que você se juntar a mim, Nashi", diz Tamiyo com uma voz que soa errada pra Kaito, sabe, como um grito distorcido, um barulho de cigarra. "Você só está com medo porque não entende. Não há nada a temer, meu filho, pois na luz de Nova Phyrexia, todos serão um." E a essa altura do campeonato, Kaito vira o suficiente, e usando um propulsor equipável, ele prende Nashi e o manda com segurança para a rua abaixo. Os dois planinautas sozinhos então têm uma batalha de habilidades incríveis, com ataques precisos e inexoráveis de Tamiyo, versus a velocidade incrível do ninja com a espada. No entanto, assim como a glória de Nova Phyrexia era inevitável, os ataques de Tamiyo também, e o ninja jogado rua abaixo do topo da árvore. No meio do ar, no entanto, aparecem Errante, Kaia e Kyodai, que resgatam Kaito de uma morte terrível. E ao descer na rua, eles percebem que Tamiyo também desceu e estava prestes a pegar o Nezumi. E é aí que o Kami real sopra um fogo branco que queima vorazmente, consumindo a lâmina da espada de Errante. E ela então faz um corte devastador, porém incrivelmente preciso, partindo ao meio o inimigo, a Planinauta Phyrexiana, num clarão de luz. E passado toda aquela loucura do momento, Nashi estava inconsolável com a perda de sua mãe. E por mais que Errante tente racionalizar a situação com Nezumi, quem já perdeu uma pessoa amada sabe que não tem resposta fácil para essa situação. E olha que tecnicamente já é a terceira vez que o Nashi perde uma figura materna em sua vida. Porém, de trás dele surge então a voz de Tamiyo, ou melhor, de sua manifestação, pois após inúmeros anos pesquisando e protegendo o mundo de Kamigawa, a mesma encontrara uma forma de transferir a sua consciência para um Kami feito de palavras e ideogramas. O Kami do conhecimento, que apesar de não ser um planinauta, era sem dúvida aquela que era conhecida como a defensora de Kamigawa. Ou pelo menos aquilo seria seu legado, que cuidaria dali pra frente de Nashi e do plano. E assim como uma luta incrível entre nossos protagonistas e o inimigo, desferiremos golpes fantásticos à vida de nossos oponentes, usando criaturinhas imbloqueáveis e múltiplos truques para desencadear a habilidade do nosso comandante turno após turno. De novo, o importante aqui é fazer dragão 5/5 todo turno, que é a nossa maneira de fechar o jogo. Vamos começar então com a faca e o queijo desse deck de ninjas. Ou melhor, de todos os decks de ninja no geral. A gente tem Paramorpholoid, Genji Bruto, Espreitador de Gudul, Lâmina Sinuosa, Alma Atormentada, Talacídio Vigília Costa e Arauto do Manto de Bruma. Todas criaturas que custam pouco mana e que não podem ser bloqueadas, servindo para facilitar o nosso ninjutsu.
Isso aqui essencialmente é o que faz o deck funcionar na maior parte do tempo, por isso que usamos tantas cartas desse tipo. E se você tem o Satoru na mesa mais 3 manas, não é uma jogada completamente razoável pagar 1 mana por uma criatura dessas, atacar pagando 2, né, pra dar ímpeto, e já criar um dragão. E aí turno que vem você ataca de novo, fazendo um ninjutsu, voltando essa criatura pra mão e criando outro dragão. E é por isso que ninjas no geral e essas criaturinhas são tão sinérgicas com esse comandante. E de quebra temos Tetsuko Mezawa, a fugitiva, que concede essa habilidade imbloqueável para qualquer criatura nossa de poder ou ataque igual a 1. A gente tem Pintinho de Fênix, que não é imbloqueável, mas que faz o serviço, além de poder voltar pra gente caso destruído, criando um dragão se o comandante estiver na mesa. Temos Esquivadora da Rua do Estanho, mais uma criatura que já entra batendo e que tem uma invasão legal. Sombra de Mil Faces, um ninja que cria fichas que são cópias de outras criaturas atacantes, caso entre pelo ninjutsu. Aprendiz Leal, Diabolista Maestro, Forja de Urabrask, Daring Piracy, que todo turno vão criar fichas com ímpeto, que de novo facilita ninjutsu. Mestre do Pelo de Prata, que é o nosso lorde de ninjas e ladinos do deck, aumentando essas criaturas e reduzindo ninjutsu em 1. A Lora, Ladra Alegre, que não só dá imbloqueável para uma criatura nossa, como também a retorna para nossa mão, sendo perfeita para esse deck, honestamente. Temos Ladra dos Turbilinos, que cria 2 fichas e que pode deixar as nossas criaturas imbloqueáveis. Inclusive fazê-la e já pagar o ímpeto do Gorogoro e Satoru é muito bom, pois se você ataca oponentes diferentes com criaturas que entraram nesse turno, você cria um dragão para cada um. A gente tem a Maestria Elemental, uma das estrelas desse deck, que pode transformar um de nossos dragões em 5 elementais que podem gerar mais dragões ainda. E uma carta que eu pensei muito em colocar aqui foi a Lâmina dos Egos, mas em vez disso, os sobreviventes de Elturel vão ter que dar conta do recado, por conta do precinho mais em conta, do custo de mana menor. Miríade é uma habilidade muito forte para esse deck, e talvez você queira até incluir mais cartas do que eu incluí aqui, pois ela cria uma ficha para cada oponente, criando múltiplos dragões. Temos Kaito, Sombra Dançante, que é perfeito para esse deck tanto em temática quanto em estratégia, comprando cartas, criando criaturas e voltando bichos para nossa mão. Orpheon, Herói de Beira-Lava, que cria fichas que são cópias de nossas criaturas e que pode chegar a fechar o jogo se juntarmos 9 manas. Saqueador Flamígero, que possui a sinérgica habilidade de Investida, que faz com que ele entre batendo com ímpeto e depois volte para a nossa mão. E ainda por cima, essa carta cria fichas atacando, o que é bom demais. E por fim, temos o Rito da Tempestade Enfurecida, que todo turno cria fichas para o jogador do turno que não podem te atacar. Assim, os seus oponentes se machucam com fichas de ataque 5, enquanto você cria as suas próprias fichas com ataque 5. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que está na tela. Lembrando, é claro, que este valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Moxfield ou no site Commander Decks. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais!